Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o presbítero Josias, presbítero da Assembleia de Deus. Desde já eu quero agradecer ao Paulo Merelli o convite para participar do seu canal. Canal este onde pode ser denominado como um veículo do amor de Deus, porque é para nós podermos falar a respeito da palavra de Deus. E nesta feita eu quero trazer uma reflexão a respeito de um assunto que é bastante relevante para os nossos dias atuais. Quero falar a respeito de paz. E a paz nós podemos definir como ausência de guerras, nós podemos definir como tranquilidade de espírito, nós podemos definir como calma, mas eu quero trazer aqui um versículo da gloriosa palavra de Deus, onde tem um ponto muito importante, onde tem uma parcela aqui neste versículo em que nós temos que prestar muita atenção, e eu quero me ater a este pedacinho tão importante deste versículo, ao qual muda drasticamente a visão de que o ser humano tem a respeito de paz. Porque o ser humano tem a paz, acha que a paz ela é conseguida através de momentos de felicidade ou distrações. Muitos tentam nas bebidas, nas drogas, muitos procuram nos prazeres momentâneos que mais tarde, quando colocam a sua cabeça no travesseiro para tentar dormir, tentar esquecer dos problemas que lhe afligem, e então automaticamente eles vão ver que a paz que eles procuravam não serviu para a vida toda, só serviu para aquele momento. E a paz que eu quero falar aqui nesta manhã é a paz que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo oferece. Aqui em Romanos capítulo 5 e versículo 1, nos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Paz com Deus, meus amigos. É aí que eu quero me ater. Poderia trazer a diversos versículos, a diversas palavras que falam a respeito de paz na Bíblia Sagrada. Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis. João 6:33. Meus amigos, aqui na carta aos Romanos, onde nós lemos, no capítulo 5, está nos falando a respeito de um assunto muito importante, que é a paz com Deus.
Aí essa paz com Deus já difere um pouco do pensamento que você pode ter tido neste momento. Apenas tranquilidade de espírito, apenas alegria passageira. Por quê, meus amigos? Se nós formos analisar lá em Gênesis, no início da criação, Deus criou o homem para o adorar. Deus criou o homem com as suas próprias mãos e fez o homem para viver eternamente. E Deus queria aquele contato maravilhoso entre ele e a sua criação. Tanto é, meus amigos, que Deus, na viração do dia, ia visitar a Adão. E nós conhecemos a história e sabemos que Deus deu o livre-arbítrio para o homem, para o ser humano, para fazer as suas escolhas. Mas ele deixou também bem claro que ele tem posto a escolha entre a vida e a morte. Deuteronômio nos diz sobre isto. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. E então Deus pôs uma árvore ali no jardim do Éden. E Deus deu uma ordenança, deu uma orientação para que não tocasse naquela árvore e nem comesse do seu fruto. Poderia o homem comer de toda a espécie de fruto que tinha ali no jardim do Éden, mas daquela em que Deus colocou no meio a árvore podemos chamar de a árvore da obediência. E quem sabe a árvore da obediência, nesta minha frase, nesta minha palavra aqui, nesta live, quem sabe não é a paz com Deus que você está precisando, que você está necessitando nesta hora, porque já procurou em diversos lugares e não as encontrou. Então, meus amigos, Deus pôs aquela árvore e determinou que não podia nem tocar, muito menos comer do fruto daquela árvore. Mas a história, meus amigos já conhecem. A serpente enganou a Eva e ela comeu do seu fruto. E ela ainda foi e participou, dando a seu marido, e ele também comeu do fruto. E então, meus amigos, fizeram exatamente o que Deus estava rejeitando, que Deus falou para eles não fazerem, mas preferiram dar voz, dar ouvidos, melhor dizendo, a quem não podia.
E a serpente significa o inimigo de nossas almas. Ele é contra tudo que se diz respeito a Deus, porque ele é o inimigo de Deus e também do povo de Deus. Porque ele já está condenado, foi expulso do céu. E ele não quer ser condenado sozinho, ele quer levar aqueles que ele puder trazer para o seu lado. E então, meus amigos, como eu disse no início, havia aquele diálogo, aquela visitação de Deus para com Adão. Mas, a partir do momento em que Adão e Eva comeram do fruto da árvore em que Deus disse que não poderia comer, então aquela conversa, aquele diálogo que eu acredito ver, que era maravilhoso. Eu posso aqui, minha imaginação ir longe, ir lá no Jardim do Éden e ver como deveria ser tão maravilhosa a conversa entre Deus com Adão e com Eva. Mas a primeira coisa que Adão fez, quando Deus chamou Adão, é claro, irmãos, é claro, amigos, que quando Deus chamou Adão, ele já sabia onde Adão estava, mas ele queria que Adão se apresentasse para ele. Ele queria que Adão se humilhasse diante dele pela desobediência. Ele queria que ele se apresentasse para Deus. E da mesma forma, Deus quer que você se apresente para Ele nesta hora. Não fuja, não se esconda. E então nos diz a palavra de Deus que Adão se escondeu. E Deus perguntou a Adão: onde estás? E Adão: eu me escondi, porque estava nu. Aí Deus perguntou a Adão: como é que tu sabes que está nu? E então, foi ali, aquela conversa já não foi tão amistosa como sempre foi. Deus disse: comeste tu do fruto da árvore em que te ordenei não fazer? Deus já sabia de tudo. Deus tudo vê. Deus tudo sabe. Então, meus amigos, este diálogo já não foi tão tranquilo, tão em paz, como é a palavra que eu trouxe, que eu estou falando nesta hora. E então, ao ponto de Deus expulsar Adão e Eva do jardim e pôr anjos guardando para que não pudesse entrar e comer do fruto da árvore da vida. Mas, meus amigos, Deus não deixou a sua criação ao léu nas mãos do inimigo, porque lá em Gênesis 3,15 ele nos diz que nasceria da mulher, da semente da mulher, um que iria
esmagar a cabeça da serpente. Esta lhe feriria o calcanhar, mas o que iria nascer da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Agora eu te pergunto, falando da forma natural, um ser humano, se for amputada a perna, se tirar o seu calcanhar, ele permanece vivo. Mas um ser humano, se for cortar o seu pescoço, tirar a sua cabeça, ele morre. Então, Jesus, ele quando morreu ali na cruz do Calvário, o diabo pode ter ferido o calcanhar de Jesus. Mas ao terceiro dia, quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele esmagou a cabeça do diabo e venceu. Ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E então, meus amigos, assim ele quer dar solução para este problema da inimizade entre o ser humano e Deus. Agora, voltando para aqui, o versículo que nós lemos de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, que nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E então, meus amigos, vocês precisam reatar esta paz com Deus. Não é uma paz apenas tranquilidade de espírito, mas a paz com Deus que nós, tendo esta paz com Deus, nós somos justificados por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A justificação significa mudança de posição, porque quando o homem pecou, desobedecendo a Deus, lá no início, então houve a separação entre o homem e Deus. E logo assim, todos após de Adão em diante, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, estão necessitados de novamente ter aquela aliança com Deus. Estão necessitados de ter a paz com Deus. Meus amigos, e esta paz nós só conseguimos mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é simplesmente a pessoa ser uma pessoa boazinha ou fazer caridades que automaticamente ela já tem paz com Deus, não. Cornélio fazia esmola, dava esmolas, fazia orações, chegou até a Deus, as orações de Cornélio, mas ele faltava alguma coisa, e o que faltava, Pedro foi lá mostrar a ele o que era que o Senhor Jesus queria que ele aprendesse, que era a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o ser humano que morreu para poder salvar a humanidade e trazer novamente aquela paz que Adão, antes da desobediência, tinha com Deus. Então, a justificação é isso. Todos nós merecemos ser condenados, mas sendo justificado, o nosso Pai Celestial, ele olha para o sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo, e nós temos uma mudança de posição de condenado para salvo. Isto é o processo da justificação. Nós, não sendo justos,
mas sendo justificado por Deus, nós temos acesso a Deus e automaticamente a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, que vocês possam reatar a paz com Deus a partir deste momento. Não seja inimigo de Deus, não vale a pena. Não vale a pena estar longe de Deus, estar afastado de Deus, estar escondido de Deus. Porque assim sendo, todos que estiverem se escondendo de Deus, naquele dia Deus vai se esconder dele também. Deus vai se envergonhar dele e automaticamente, me desculpa dizer, mas a sua morada não será com Deus. E não existe 3 caminhos. Ou é com Deus, ou é com o inimigo de Deus. E então, meus amigos, reata a paz recebendo a Jesus como o único e suficiente Salvador. Deus que abençoe a todos. Eu vou orar por vocês para que Deus possa falar, o Espírito Santo possa esclarecer melhor ao teu coração esta palavra, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento eu quero te pedir, Senhor, por todos os telespectadores, meu Senhor, neste momento, que estão ouvindo esta mensagem, que ouviram a respeito da paz. Eu te peço, Senhor, que esta paz venha inundar o seu ser nesta hora. Venha, Senhor, com teu Espírito fazer uma grande obra neste homem, nesta mulher, neste jovem, nesta criança, em todos os que estão ouvindo, Senhor, neste momento. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha justificar, venha fazer uma mudança de posição desta pessoa que está condenada para passar a partir de agora a ser salva, reconhecendo ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Querido Deus, abençoa, Senhor, esta família, este lar. É o que nós suplicamos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Então, muito obrigado, meus amigos, por me dar um tempinho da sua atenção. Deus que abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus.